Olá pessoal, seja muito bem-vindo, que bom que você está aqui. Eu não sei se você está chegando aqui nesse vídeo, é o primeiro vídeo que você está vendo, se você já me acompanha aqui, mas eu quero te pedir, curte o vídeo se fizer sentido para você, se inscreve no canal. Mas hoje, né, você viu o título aí, o que eu quero falar com você é sobre Pedro. Pedro, um personagem tão polêmico da Bíblia, né? Não seja como Pedro, né? Ou, como eu coloquei no título, seja como Pedro. Por que eu resolvi falar sobre Pedro? Deus já ministrou muito. Na verdade, o que eu percebi nesse canal, deixa eu abrir aspas aqui para vocês. Eu sou formada em Master Coach, em psicanálise, eu sou estudante, um monte de coisa, mas eu percebi que Deus vem mudar o conteúdo que Ele quer que eu poste aqui. E como eu sou obediente, eu tenho feito aquilo que Deus tem pedido para mim fazer. Então, tem vídeos que às vezes você fala assim, mas por que ela está falando sobre isso? Deus sabe que eu estou falando sobre isso, porque alguém precisa ouvir essa mensagem. Então, às vezes, de repente, o título não vai fazer sentido com o vídeo, ou você não vai entender, mas fica tranquilo que no final a conta fecha. Mas o que eu quero falar sobre Pedro? Sobre a passagem que Pedro andou sobre as águas. E existem duas vertentes sobre. Muita gente fala, não seja como Pedro, porque ele olhou, né, para o vento, ele olhou para as ondas, ele sentiu medo. Mas o que eu quero dizer para você hoje é para você ser como Pedro. Porque de todos os discípulos que estavam no barco, Pedro foi o único que teve coragem assim. Falou, Jesus, se é você que está em cima das águas mesmo, me chama que eu quero ir ter com você. Mas eu quero que você, se você tiver o celular ou coisa para você abrir a Bíblia ou depois você veja, essa passagem está lá em Mateus 14, 28 e diz assim, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus disse, venha, saia do barco, venha. Então Pedro ele teve coragem e ousadia, Senhor, se é tu, deixa eu ir contigo. E Jesus falou, venha. E aí você sabe a história, Pedro olhou para o vento, Pedro ficou olhando para a água, para as ondas e sentiu medo. E eu tenho certeza que de repente se fosse eu, você sentiria da mesma forma. Mas a revelação que Deus me trouxe sobre esse versículo é a seguinte, porque eu passei isso na minha vida, numa situação que num vídeo mais para frente eu quero contar quando ela se concluir. Eu pedi confirmação de algo para Deus e Deus falou, venha. Deus falou sim. E no meio do processo começou a dar muito errado. Eu falei, Deus não tá no negócio. Eu falei, meu Deus, aquela vez você falou para mim, venha. E eu comecei a não entender. E aí Deus trouxe essa palavra para mim. Vem, que realmente Ele tinha me chamado. Só que muitas vezes quando Deus te chama para sair do seu barco, sair da sua zona de conforto, para você vir viver o novo de Deus, para você vir viver o chamado e o propósito de Deus na sua vida, muitas vezes você vai ser chamado para vergonha e para humilhação. Camila, então eu não quero, então sai do vídeo. No meu canal eu não consigo falar aquilo que as pessoas querem ouvir, eu falo aquilo que eu vivo na minha vida, então não só flores, eu falo aquilo que Deus pede para mim falar. Então, se você não está acostumado com uma palavra que vai te confrontar, esse canal não é para você. Eu preciso te dizer que você não vai conseguir me ouvir por muito tempo. Então, muitas vezes Deus vai te chamar para ser para realmente você vai passar vergonha e humilhação. E é isso que tem acontecido, que aconteceu comigo. E eu comecei, aí a gente acha que quando começa a ter problema, quando começa a ter vento, como os problemas começam a vir, mas a vergonha e a humilhação, Deus não está com a gente, mas Ele está, porque foi Ele que pediu para você sair do barco. Então, quando Deus chama, não quer dizer que você não vai ter problema. Só que eu quero que você crie uma visão na sua mente. Imagine você dentro do seu barco. O que foi que Deus pediu para você fazer? Da onde foi que Deus pediu para você sair? Da onde foi que Deus pediu para você se movimentar? E de repente agora você está assistindo esse vídeo achando que não foi Deus, porque está tudo dando errado. Eu quero te dizer uma coisa. De repente você está na fase da sua vida que Deus te chamou sim para vergonha e para humilhação. Só que eu quero que você entenda que quando Pedro colocou os pés sobre as águas, ele deu alguns passos, a glória era dele. As pessoas, de repente os discípulos diziam assim, olha, Pedro conseguiu, Pedro teve fé. Mas Pedro começou a olhar para as coisas ao lado dele, ele entendeu que ele não conseguia e ele foi afundando. E de repente tem alguma coisa na sua vida que está afundando. E você fala assim, Deus, mas eu tinha certeza que o Senhor tinha me chamado. Eu quero te dizer, Deus te chamou. Não é porque parece que o barco está afundando, não é porque as pessoas estão achando que você vai morrer e que você vai perecer, que Deus não está contigo. É porque logo mais Deus vai pegar você pela mão e vai te subir, vai te tirar das águas. Ele vai colocar você sobre as águas novamente. E nessa hora as pessoas vão dizer, verdadeiramente foi o Senhor que deu o livramento. Então nós precisamos entender que esse evangelho, só de coisas boas, o evangelho ele é confronto. Ele nos mostra, não é Deus é amor, sim, mas o evangelho não é só isso. Então, entenda uma coisa, se Deus pediu para você sair do barco, você teve certeza, mas está acontecendo muita coisa ruim, muita tempestade, fica tranquila.
Porque no momento que você está se afogando, naquele momento que você fala assim, eu não posso fazer mais nada, é nesse momento que Deus te pega pelas tuas mãos e coloca você de pé. E aí o nome dele será glorificado na sua vida. Foi para isso que nós fomos chamados, nós somos embaixadores de Cristo, para realmente mostrar a glória de Deus na terra. Então essa era a mensagem que eu queria passar, essa revelação que eu tive. E eu não estou falando para vocês de algo que eu escutei numa pregação, ou porque eu li, ou de algum entendimento de algum curso. Não, eu estou falando daquilo que eu estou vivendo na minha vida, daquilo que Deus ministrou no meu coração. E verdadeiramente eu espero que isso seja um ânimo para a sua vida. Esse é o desejo do meu coração. Então do meu coração para o seu, um beijo.